A conselheira tutelar Lilian busca contato com os pais de 2 alunos que deixaram de ir à escola. Nessa casa eu vou deixar uma notificação para eles comparecerem ao conselho, já que nós não achamos ninguém. Sinceramente, eu não imaginava que existia tamanha, sabe, evasão escolar. Não imaginava que esse seria o principal problema? Não. Eu imaginava várias outras coisas. O último seria que tivesse muitas crianças fora da escola. E assim, crianças, adolescentes que dizem para nós, não, eu não quero mais ir para a escola, entende? E, meu Deus, quando eu era criança, adolescente, eu queria ir para a escola. E como é que eles não querem ir agora? Crianças e adolescentes que faltam às aulas são o principal atendimento nos 2 conselhos tutelares de Chapecó. Acho que a gente vai telefonar novamente para a escola para ver se a escola tem mais informações, tá? Então, comigo, Quantos apoias chegou hoje para mim ver? Quantos vem para mim poder hoje, sair? Né, as escolas estão voltando, né, de férias, chegaram 4 apoias, né? A gente pode dizer que não existe um único responsável pela evasão escolar? Não, na maioria das vezes não é somente a família, né? Então, muitas vezes é a própria escola que acaba violando, né? Porque o que diz a lei é que não tem que ter direito somente à escola, e sim um ensino de qualidade, né? E muitas vezes a gente vê que não é o que acontece, né? Professores mal preparados, né? Não há uma capacitação, a escola não é atrativa o suficiente. A gerente regional de educação em Chapecó conhece muito bem a questão da evasão escolar e sabe o quanto o programa Apoia mudou a forma de solucionar o problema. Dá para dizer que do Apoia, de antes do Apoia para agora, houve assim uma divisão de águas, dá para dizer, né? Porque nós não tínhamos esse apoio, né? Então a escola sozinha com os professores em busca do aluno faltoso, em busca com as famílias e aquela dificuldade para o próprio professor sair de sala de aula, para ir atrás do seu aluno, para ir em busca daquele aluno que não estava na escola, automaticamente ele tinha que deixar a sua turma e isso era praticamente inviável. Então isso dificultava muito. Então normalmente alguém da direção, acompanhado do professor que estivesse em hora de atividade, ia fazer essa função. Hoje, com essa prerrogativa de se encaminhar o Apoia, é muito interessante, porque aí também a escola fica na obrigação de estar atento. Não, o meu aluno, ele está com 5 faltas alternadas, está com 5 faltas consecutivas, a escola também tem a sua responsabilidade, né, de ir atrás disso. E por outro lado, quando ela encaminha o Apoia, ela encontra o respaldo e o apoio do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Promotoria, enfim, de toda essa rede, né, de instituições que ajuda e faz com que a escola consiga trazer de volta esse aluno e mantê-lo na escola com qualidade. A lógica do Apoia é atuar em rede, de maneira que cada parte responsável assuma o compromisso de recuperar o aluno. Quando uma criança ou adolescente falta 5 dias seguidos ou 7 dias durante um mês, a escola deve procurar os pais. Se o aluno não voltar em uma semana, a escola encaminha o caso ao Conselho Tutelar, que tem 15 dias para buscar uma solução, junto aos pais, o aluno e a escola. Se o aluno continuar faltando, o caso é levado ao Ministério Público. Aqui, o primeiro objetivo ainda é tentar um acordo. Foi o que aconteceu no caso do filho caçula de Leonardo e Virgínia. O Jonas mudou bastante também. Não, tem a hora que ele resolve, que ele está de acordo, ele se levanta e se apronta e vai. Sim. Ainda não. E quando ele diz que não ia, ele fica ali enrolando e não vai. E vocês já conversaram com a escola? A mulher foi. E várias vezes para conversar. Dona Virgínia e o filho, junto com outras famílias em situação semelhante, reuniram-se com a assistente social do Ministério Público na comarca de Chapecó. Nesses encontros, sempre estão presentes também os representantes das secretarias municipais e estadual de educação. Na reunião, a solução encontrada foi simples. O filho de Dona Virgínia mudou de turma e se comprometeu a voltar às aulas. Quando se trabalha em conjunto, a gente consegue ampliar essa visão, né? Do adolescente, da criança, do educando, do problema. E ampliando essa visão, a gente consegue ampliar também para as alternativas de enfrentamento a esses problemas, né? Quando o grupo tem essa compreensão de que
a culpa não é do aluno, né? De que existem outros fatores externos que levam a essa situação, fica mais fácil de pensar também alternativas. Os principais motivos da evasão escolar são o trabalho infantil, a falta de transporte escolar e o desinteresse. O papel do Ministério Público é interceder junto aos responsáveis por esses problemas. O promotor de justiça abre um procedimento para apurar as responsabilidades. A solução pode vir por meio de um ajustamento de conduta ou até mesmo terminar em uma ação civil pública ou ação penal pública. Eu vejo o Apoia como um instrumento muito importante de diagnóstico do que está acontecendo no município, né? Então, é através do Apoia que a gente descobre a violação de vários direitos, além da violação do direito à educação, outras violações também, seja por parte da família, seja por parte do poder público. Mas a maioria dos casos acaba sendo solucionada nos primeiros contatos entre escola, conselho tutelar e a família. Quem vê Stephanie na sala de aula não imagina que ela quase desistiu de estudar. Eles chamaram e disseram que eles iriam encaminhar sim para o conselho, se ela continuasse ficando em casa. Eles falaram assim pra gente, até nós fomos no conselho. É? Sim, a gente foi, nós conversamos, tudo lá, daí ela prometeu que não ia mais fazer isso. Isso. E aqui na escola melhorou? O que melhorou, Stephanie? Eu vejo que hoje tu tá feliz na sala de aula, assim. De tanto, tipo, me pegar no meu pé, daí a gestora, a diretora. Aí eu achei que, tipo, assim, a gente não vem na escola, a gente não consegue nada. E a gente sempre tem que passar por um professor na vida, mesmo todo mundo. Alguém sempre pode passar por, de vez em quando pode passar por um médico, alguma coisa. Qual é que você vai ser, qual é a sua profissão que você quer fazer? Jornalista. Jornalista? Ah, tá, que legal. Eu sou pro jornalista e gosto muito. Quer trabalhar com TV, com o quê? Com TV, porque a gente visita bastantes países aí, os jornalistas vão para bastante países, tipo, ver assim, tipo, como é que eu posso falar, entrevistar as pessoas, ficam sabendo mais, e daí eu gosto. E é por isso que tu fala tão bem assim? É. O recado final seria no sentido de que é necessário que toda a sociedade, todo o poder público, né, e todas as entidades se conscientizem da importância da educação. Ela é a única saída para o desenvolvimento do país e para que nós possamos respeitar todos os direitos das crianças e adolescentes. Toda criança e adolescente tem direito à educação e são muitos os responsáveis em zelar por este direito. Desde 2001, o Ministério Público de Santa Catarina lidera um programa de combate à evasão escolar, o Apoia. Graças a este programa, mais de 50 mil crianças e adolescentes que haviam abandonado os estudos voltaram à sala de aula. É sobre isso que essa edição especial do Alcance vai falar. A conselheira tutelar Lilian busca contato com os pais de 2 alunos que deixaram de ir à escola. Nessa casa eu vou deixar uma notificação para eles comparecerem ao conselho, já que nós não achamos ninguém. O primeiro era de um menino que ele brigou na escola e pelo fato disso ele não retornou mais para a escola. O outro caso é de uma menina que ela já está sendo atendida pelo atendimento nosso da educação aqui, o SASE. É um local que a prefeitura tem de atendimento, né? São vários profissionais trabalhando junto, né? E lá ela está sendo atendida pela psicóloga, né? Eu vou ter que ver com ela. Quem fez esse encaminhamento foi a escola para o SASE, né? A escola fez a parte dela. Os alunos que faltam às aulas são o principal atendimento nos 2 conselhos tutelares de Chapecó. Laurita, você conseguiu ver com aquela escola Severiano, aquele menino lá que não tinha retornado? Sim, a princípio eles disseram que não tinha retornado, né? Depois eles foram verificar novamente e ele retornou. Ele retornou? Em conversa com a mãe, daí ele havia retornado, eles não tinham verificado. Viu, eu
eu fui procurar Somente este ano, desde março, os dois conselhos já atenderam quase 600 casos por meio do programa de combate à evasão escolar, chamado Apoia, liderado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Tá? Quantos Apoia chegou hoje para mim ver? Quantos vêm para mim poder hoje, sair? Né, as escolas estão voltando, né, de férias, chegaram 4 apoias, né? A gente pode dizer que não existe um único responsável pela evasão escolar? Não, na maioria das vezes não é somente a família, né? Então, muitas vezes é a própria escola que acaba violando, né? Porque o que diz a lei é que não tem que ter direito somente à escola, e sim um ensino de qualidade, né? E muitas vezes a gente vê que não é o que acontece, né? Professores mal preparados, né? Não há uma capacitação, a escola não é atrativa o suficiente. A lógica do Apoia é atuar em rede, de maneira que cada parte responsável assuma o compromisso de recuperar o aluno. A gerente regional de educação em Chapecó tem 32 anos de magistério. Para dizer que do Apoia, de antes do Apoia para agora, houve assim uma divisão de águas, dá para dizer, né? Porque nós não tínhamos esse apoio, né? Então a escola sozinha com os professores em busca do aluno faltoso, em busca com as famílias e aquela dificuldade para o próprio professor sair de sala de aula, para ir atrás do seu aluno, para ir em busca daquele aluno que não estava na escola, automaticamente ele tinha que deixar a sua turma e isso era praticamente inviável. Então isso dificultava muito. Então normalmente alguém da direção, acompanhado do professor que estivesse em hora de atividade, ia fazer essa função. Hoje, com essa prerrogativa de se encaminhar o Apoia, é muito interessante, porque aí também a escola fica na obrigação de estar atento. Não, o meu aluno, ele está com 5 faltas alternadas, está com 5 faltas consecutivas, a escola também tem a sua responsabilidade, né, de ir atrás disso. E por outro lado, quando ela encaminha o Apoia, ela encontra o respaldo e o apoio do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Promotoria, enfim, de toda essa rede, né, de instituições que ajuda e faz com que a escola consiga trazer de volta esse aluno e mantê-lo na escola com qualidade. Como secretária de uma escola municipal, uma das funções de Claudete é conferir os diários de classe para verificar se os alunos estão mesmo comparecendo às aulas. Cabe a ela comunicar à direção os casos que devem ser enviados ao Apoia. Então, antes a gente não tinha ajuda de ninguém, como a gente diz, né? E hoje o Apoia é uma grande ajuda. O Conselho Tutelar, enfim, o Ministério Público, é uma ajuda que a escola está recebendo. E com certeza com êxito, né? Em muitos casos, na nossa escola. Ajuda exatamente no quê? Na volta do aluno, né? E no acompanhamento da família. Certo, mas como assim que ajuda a resolver esses problemas que envolvem o entorno da escola? Porque eles fazem todo o acompanhamento, a visita, né, nas famílias, a orientação que é dada, né, a importância de estar retornando. Então, toda essa parte é o Conselho, é o Ministério que faz. Os casos mais complexos são encaminhados ao Ministério Público, como o do filho caçula de Leonardo e Virgínia. Não, tem a hora que ele resolve, que ele está de acordo, ele se levanta e se apronta e vai. Sim. E quando ele disse que não ia, ele fica ali enrolando e não vai. E vocês já conversaram com a escola? A mulher foi. E várias vezes para conversar. Aqui a gente busca assim, fazer um trabalho em rede, né? Então, reunindo todos esses atores, professores, assistentes sociais, o pessoal da saúde, né? E a gente trabalha muito a partir de estudos de caso. Então, a gente estuda as situações, né? E nessa busca, assim, ó, de perceber que esse padrão, muitas vezes, é o principal problema, né? Porque não existe. Hoje nós temos que aceitar, né, as diferenças. Então, não tem como encaixar todo mundo numa mesma linha, no mesmo padrão, no mesmo, né, perfil. Então, é tentar trabalhar isso e buscar alternativas diferentes para alunos diferentes. Então, eu vejo o Apoia assim, como um instrumento muito importante para a nossa atuação. E a gente pode estar chamando essa rede, verificando quais são as falhas
e cobrando aí, né, se a negligência foi da família, se a negligência foi do poder público. Nós temos ações que nós podemos promover, mas antes de se promover qualquer ação, nós precisamos chamar essa rede e ver o que está acontecendo. A maioria dos casos é solucionada nos primeiros contatos entre escola, conselho tutelar e a família. Quem vê Stephanie na sala de aula não imagina que ela quase desistiu de estudar. Eles chamaram e disseram que eles iriam encaminhar sim para o conselho, se ela continuasse ficando em casa. Eles falaram assim pra gente, até nós fomos no conselho. É? Sim, a gente foi, nós conversamos, tudo lá, daí ela prometeu que não ia mais fazer isso. Isso. E aqui na escola melhorou? O que melhorou, Stephanie? Eu vejo que hoje tu tá feliz na sala de aula, assim. De tanto, tipo, me pegando no meu pé, daí a gestora, a diretora. Aí eu achei que, tipo, assim, a gente não vem na escola, a gente não consegue nada. E a gente sempre tem que passar por um professor na vida, mesmo todo mundo. Alguém sempre pode passar por, de vez em quando pode passar por um médico, alguma coisa. Qual é que você vai ser, qual é a sua profissão que você quer fazer? Jornalista. Jornalista? Ah, tá, que legal. Eu sou pro jornalista, eu gosto muito. Quer trabalhar com TV, com o quê? Com TV, porque a gente visita bastantes países aí, os jornalistas vão para bastante países, tipo, ver assim, tipo, como é que eu posso falar, entrevistar as pessoas que não sabendo mais, e daí eu gosto. E é por isso que tu fala tão bem assim? É. A partir do próximo bloco, conversaremos com o coordenador do Centro de Apoio à Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Marcelo Wegner. Como a gente sempre faz, a gente foi ouvir o povo nas ruas, né, para ver as dúvidas que o pessoal tinha, e a gente trouxe essas dúvidas aqui para o senhor dar uma olhada. Meu nome é Certa Balda Manfredini Pellegrini. Sim, a senhora quer saber quem é que é responsabilizado? Então pergunte isso para mim. Quem é responsável pelas crianças não frequentarem as aulas, né? Será que são os pais? Será que é isso? Eu acredito um pouco que tem que ser os pais em primeiro lugar, né? E depois talvez as crianças tenham que se sentir bem acolhidas na escola, né? E eu acredito que seja isso, porque hoje em dia a gente vê muita coisa, muito exemplo assim, né, de professores que as crianças se são bem amadas, bem acolhidas, elas também têm a vontade também de voltar à aula, né? Via de regra é isso que ocorre, né? Mas existem outros fatores que às vezes perpassam a questão dos pais e a questão da própria escola. Só para te citar um exemplo, muitas vezes ocorre a questão de falta de transporte. E aí a criança deixa de frequentar a aula por problemas relacionados à falta de transporte, questão de problemas de tratamento de saúde, né, na rede de atendimento. Então, são várias causas, mas ela tem razão nessa questão da necessidade de que a escola seja um local acolhedor, né, que seduza a criança e o adolescente a permanecer na escola. E aqui nós temos uma questão que é sobre essa preocupação quando a família é considerada responsável, promotor. Bom, meu nome é Priscila Kostuski. A minha dúvida é referente caso aconteça algum caso do Ministério Público constatar que houve uma negligência por parte daquela família. Qual é a medida que o Ministério Público pode tomar com relação a isso? Em relação ao apoia, se não houve uma solução na escola nem no Conselho Tutelar, né, o Ministério Público tem uma série de caminhos possíveis. Vai desde a questão criminal, existe um crime chamado de abandono intelectual, existe também uma infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para aquele pai e a mãe que não cumprirem os seus deveres, né? E existe, por fim, uma situação mais grave, que seria a questão da destituição do poder familiar, né?
no caso em que se verifica que o pai e a mãe efetivamente não estão possibilitando a educação do filho, né, existe a possibilidade, inclusive, de eles perderem essa condição de pai e mãe através de uma ação própria que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é fazer com que essa criança retorne à escola, né, e, infelizmente, algumas vezes, que são casos excepcionais, né, os pais se negam a atender aquele pleito da escola, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, e aí nós temos que tomar medidas de caráter um pouco mais grave. E sempre é escolhida aquela que oferece menos danos, então? Sim, sim. Sempre se procura, no princípio, fazer com que esse pai e essa mãe se conscientizem da necessidade de matricular o filho e também estimular para que ele se mantenha frequentando a escola regularmente. Meu nome é Ademir Carminati e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ministério Público, no caso para o promotor, a respeito das crianças que vão armadas para as escolas. Quais seriam as providências que tomariam? Só quer saber que tipo de providência pode ser tomada para evitar tragédias, porque a gente vê e lê, tem acontecido muitas, não faz agora, muito aconteceu, a criança matou uma outra com a arma dos pais. Diz que é acidental, mas... Quem é o responsável? Quem é o responsável? A questão, principalmente de armas, né, que está em voga agora na mídia, existe a possibilidade, nós, as escolas, principalmente estaduais, elas têm um grupo que chama NEPRE, que é o Núcleo de Prevenção à Violência. Então, as escolas, principalmente as estaduais, elas têm já uma programação em alguns estabelecimentos para tentar fazer com que um grupo de alunos, diretores, né, eles façam e cultivem uma cultura da paz entre os alunos, né? Existe todo um método, todo um sistema para se fazer isso. Eles estão fazendo reuniões com delegados de polícia, promotores de justiça, para tentar incutir não só nos alunos, como também nos professores e diretores, essa cultura da paz. O Ministério Público, por outro lado, ele também ele tem a campanha do Conte Até 10, né, que foi instituída pelo Conselho Nacional do Ministério Público ano passado e que nós já fizemos a abertura aqui estadual no início do ano e tivemos um outro evento há pouco tempo, em julho, em Caçador, né, que tem esse mesmo sentido, de apregoar a cultura da paz. Então, o caminho mais rápido e mais eficiente é a questão da cultura, de trazer para o aluno essa necessidade de ter essa cultura da paz, do não enfrentamento, né? Agora, claro, existem outras medidas, por exemplo, a própria responsabilização dos pais que por acaso deixem de forma inapropriada uma arma à disposição dessa criança ou desse adolescente, né? Eles vão responder criminalmente, inclusive podem responder no caso de um homicídio, né, praticado por essa criança, por esse adolescente, também como por homicídio culposo, né? Então existe uma série de responsabilizações previstas em lei, mas eu entendo que o mais importante para a gente prevenir é a questão da cultura mesmo, da educação dessas crianças para novos valores. Meu nome é Nádia, eu sou professora e eu gostaria de saber o que o Ministério Público faz sobre a evasão escolar e como é que eles sabem que tem bastante criança fora da escola, tá? E o que eles fazem depois para colocar essas crianças de volta. São três perguntas, né? O que faz, como é que descobre, o que é feito para fazer. A descoberta da questão da infrequência escolar, quer dizer, aquele aluno que está matriculado e não está frequentando, ela ocorre via de regra através do próprio apoia, né? Quer dizer, a escola tenta trazer esse aluno de volta, se ela não consegue, ela encaminha para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, se não conseguir também, aplicando todas as medidas possíveis, encaminha para o Ministério Público e ele passa a ter conhecimento desse fato. Muitas vezes há casos em que a criança não está nem matriculada, e a gente, nesses casos de evasão escolar, a descoberta pelo Ministério Público ela vem através de denúncias de terceiros, né? E ela pode ocorrer
através de Disque 100, através de denúncias feitas diretamente ao Conselho Tutelar ou ao próprio Ministério Público. E aí as medidas são tomadas a partir dessa situação. Dependendo da causa, o Ministério Público tem um amplo leque de medidas a tomar, né? Eu posso citar assim, desde atendimento psiquiátrico à própria criança, até medidas em relação aos pais ou em relação à própria escola, né? Então, é uma série de medidas dependendo da causa que deu aso a essa situação. Quais foram as principais mudanças desde que começou o Apoia em 2001? Desde 2001 até esse ano, ele manteve a mesma sistemática. O que se tentou aprimorar foi a questão das políticas públicas, para que todo município tivesse uma equipe interprofissional, e houve um apoio do CID nesse sentido, e alguns municípios, inclusive, criaram equipes específicas para tratar do assunto da educação. Um exemplo interessante é a cidade de Tubarão, que criou 2 equipes específicas para tratar do tema. Equipes que pertencem ao município. Que pertencem ao município, mas que foram criadas por contas de ajustamento de conduta com o Ministério Público. De que forma faz? Como é que funcionou isso? O Dr. Oswaldo Sioff, promotor de justiça lá de Tubarão, ele fez um contato com a prefeitura e fez a criação para cada grupo, salvo engano, de 50 mil habitantes, haveria a criação de uma equipe específica para tratar de uma região de escolas do município, né? E a partir, não só estaduais como municipais. E a partir do caso de frequência escolar, essas equipes atuariam diretamente, inclusive com o poder de requisitar para outros órgãos do município serviços da rede pública de saúde, assistência social, entre outras. Bom, doutor Marcelo, quais são as principais causas da evasão escolar? Geralmente não é uma causa isolada, né? Mas as causas que se verificam com mais frequência são a questão da falta de apoio dos pais para a matrícula e permanência dos alunos na escola, questão do trabalho infantil, muitas vezes ocorre o bullying dentro da escola, falta de estrutura, questão de transporte escolar, né? Entre outras várias causas. Certo. A função do Apoia, na verdade, é que haja uma verificação rápida dessa situação, para que se possa dar uma solução rápida também, evitando que o aluno perca o ano letivo, né? E o interesse, inclusive, pela continuidade no estudo. Agora estamos prestes a lançar um novo programa Apoia, né? Quais vão ser as principais diferenças em relação ao Apoia que é praticado hoje? O foco desse novo Apoia seria, primeiramente, a implantação de um sistema online, né? Que vai garantir a rapidez que se pretende nesses casos, e também vai possibilitar um diagnóstico da situação. Com base nesse diagnóstico, se pretende que os municípios eles façam equipes especializadas, grupos de trabalho que possam detectar problemas na política pública relativa à educação. E assim, fazer com que o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, coloquem na proposta orçamentária situações que possam, valores para determinadas políticas públicas que possam solucionar problemas pontuais nas escolas. Por que estão sendo feitas essas mudanças, promotor? Na verdade, o que se verificava é que antigamente o sistema era um sistema de fichas, um sistema físico preenchido, né? E era um sistema que não estava funcionando, muitas vezes havia o extravio de fichas, os dados que nós recebíamos de conselhos tutelares, de escolas, eram dados que não pareciam fidedignos, né? Que traziam muitas imprecisões, e aí a gente não pode detectar e nem exigir política pública se não se sabe qual é efetivamente o problema e onde está ocorrendo o problema da evasão escolar. Todos os integrantes da rede, as instituições, as pessoas, elas terão acesso a essas informações? Bom, o sistema informatizado ele vai possibilitar que todos os operadores, as escolas, Conselho Tutelar e Ministério Público tenham acesso online para saber o que está acontecendo com aquele aluno em relação à questão da infrequência. Só para te dar um exemplo, muitas vezes o promotor, por exemplo, faz uma audiência numa questão de ato infracional. Ali ele já vai ter ciência, se ele tiver interesse, se aquele adolescente que está infringindo a lei, se por acaso ele também é infrequente na escola. Ele consegue verificar isso através do sistema. Então o sistema possibilita essa troca de informações entre as instituições, né, e agiliza
todo o processo para fazer com que esse aluno retorne para a escola. Além disso, o sistema também facilita a questão estatística, quer dizer, ele possibilita que o promotor de justiça ele verifique em determinada escola o número de infrequências que estão ocorrendo, qual a escola em que existe a maior número de infrequências, em que região isso ocorre, até para detectar as causas e tentar solucioná-las através de políticas públicas. Na verdade, o sistema ele já prevê, o sistema do